Bola de Neve João Pessoa, Congresso Avançar. Que tema mais sugestivo dentro de tudo aquilo que nós estamos vivendo, dentro de tudo aquilo que nós estamos passando na nossa história como igreja. E hoje eu gostaria de trazer aqui não apenas uma palavra para a igreja em si, para o ministério em si, mas para todos que fazem parte deste lugar. Para todos que ao longo desses anos, 17 anos de história aqui, né? 10 nesse prédio, mais 17 anos na cidade. Para todos aqueles que ao longo desses anos têm feito parte dessa casa, têm congregado aqui, têm estado com a sua família. Pedir para que Deus nos desse uma palavra para que nós pudéssemos entender dentro desse contexto, dentro desse tema, verdadeiramente o coração de Deus, o desenho de Deus, a expectativa de Deus, para que a igreja avance, para que você avance, para que o teu casamento avance, para que a tua chamada avance, para que o teu ministério avance. Quando desejo isso, digo amém. Amém. E eu queria começar essa noite te fazendo uma pergunta: quais são os seus sonhos? Qual tem sido o seu anseio? Pelo que você tem orado? Pelo que você tem vivido? Pelo que você tem levado a sua vida? Qual tem sido a sua meta? O que Deus te falou a respeito do teu futuro? Uma pessoa uma vez ela disse uma frase: que quem não sonha não tem motivo para viver, e quem não luta não tem motivo para sonhar. Quem está aqui, igreja? Há dois tipos de sonhos a serem sonhados. Existem os nossos sonhos, existe aquilo que a gente cria ao longo da nossa vida, ao longo das nossas expectativas, ao longo das nossas referências, e existem os sonhos de Deus. Quando entreguei minha vida para Jesus, eu era literalmente um cara sem sonhos. Não dá tempo de contar minha história aqui hoje, que Deus quer falar a respeito de outro contexto, mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, como o pastor Elcio aqui disse, eu estava como um andarilho morador de rua há mais de 5 anos. Preso várias vezes por conta das minhas escolhas, por conta das drogas. Me envolvi nas drogas muito cedo, com 13 anos de idade. Eu já era um maluco, já era um perdido, envolvido com criminalidade, envolvido com tudo aquilo que era ruim. E logo com uns 23 anos de idade eu estava indo morar na rua, lá em São Paulo. Sou de São Paulo também, sou da Baixada Santista. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, na verdade quando Ele me resgatou, eu era um morador de rua e um andarilho. E eu me lembro que eu fui resgatado, o pessoal da igreja Bola de Neve lá de Santos, onde meus amigos de infância estavam congregando lá, os verdadeiros amigos. Eles foram dentro de um hospital, depois de eu me envolver numa briga, depois de eu estar totalmente perdido, debilitado, cansado, frustrado, um espírito de morte terrível sobre a minha vida. E eles me levaram para uma casa de recuperação, que na época tinha cobertura da Bola de Neve, lá em Bertioga. E eu me lembro que quando eu cheguei neste lugar, o pastor que me recebeu, ele me fez uma pergunta. Ele me olhou nos olhos, ele me levou para uma salinha para fazer uma triagem, né, uma entrevista. Perguntou o meu nome, e a segunda pergunta que ele fez foi: qual é o teu sonho? E eu me lembro que eu parei e eu pensei em dar uma resposta. Eu falei: cara, qual é o meu sonho? Eu parei, eu falei: peraí, qual é o meu sonho? E eu me lembro que eu comecei a buscar, e cara, eu não tinha sonho nenhum. Eu não tinha sonho. Eu não estou querendo falar isso para te deixar emocionado, não, eu não tinha sonhos. Eu não tinha sonho de morar numa casa, eu não tinha sonho de parar de usar droga, porque eu já não acreditava mais que era possível. Eu não tinha sonho de me casar, não tinha sonho de ter não tinha sonho nenhum. E eu me lembro que eu parei, eu falei: caraca, eu não tenho sonho, velho. E aí eu olhei para ele, eu falei: eu não tenho sonho. E aí ele me falou assim: eu tenho certeza que se você entregar a tua vida para Deus verdadeiramente, daqui a uns 4 meses eu vou te fazer essa pergunta de novo, e você vai ser um sonhador. E eu me lembro que aquilo entrou, e na hora eu fiz assim: tá bom, beleza, né? Eu tava mais querendo um lugar para eu poder dormir, me recuperar, tava com uma fratura no braço e poder ter comida. E cara, eu tive experiências com Deus, e ali Deus começou a me encher a respeito dos sonhos que Ele tinha para minha vida. Quem está aqui, igreja? Amém. Os sonhos de Deus, eles são, ou pelo menos eles deveriam ser, aquilo que move as pessoas verdadeiramente. Deus nos fez, Deus te fez, Deus fez essa pessoa bonita que está sentada do teu lado para viver um sonho, para que você pudesse viver por um propósito, para que você, através da tua vida, pudesse ser realizado algo. Quantos creem nisso aqui? Amém. Mas o que separa
uma pessoa, o que separa muita gente dos sonhos de Deus para a sua vida? Se eu pudesse falar, a lista é grande, cara. Muitos não conseguem viver os sonhos que Deus tem para a sua vida por conta do comodismo. Muitos, infelizmente, estão acomodados, estão satisfeitos com aquilo que já tem hoje, mesmo sabendo que não é o que Deus tem para a sua vida. Mas muitos estão acomodados com isso, muitos se encostaram. E Deus quer dar mais, Deus quer derramar mais, Deus quer fazer mais, Deus quer levar mais longe. Mas muitos estão acomodados ali. Não, tá bom, pelo que eu tenho hoje tá bom. A empresa que eu tenho hoje tá bom, o trabalho que eu tenho hoje dá para me virar. Tá bom, vou ficar do jeito que eu tô. Outros não conseguem viver os sonhos que Deus tem na sua vida por conta de uma apostasia. Não tem, é uma fé congelada, é uma fé morna. É uma fé que não rompe, é uma fé que não consegue levar essa pessoa a andar pelo sobrenatural. Outras pessoas não conseguem viver o sonho de Deus por pessimismo. São pessoas que sempre olham as circunstâncias à sua volta com maus olhos, sempre reclamam, sempre murmuram, muitos pela falta de postura. E a lista vai. A Bíblia, ela é um livro que ela vai trazer inúmeros testemunhos de homens e mulheres sonhadores. Homens e mulheres que receberam de Deus uma visão, homens e mulheres que receberam de Deus um desenho, para que eles pudessem viver os sonhos que Deus tinha em suas vidas. Nós temos o exemplo de Abraão. Deus mostrou para Abraão, Deus fez Abraão olhando para o céu e para a areia da praia. Deus fez Abraão sonhar, Deus fez Abraão imaginar a respeito daquilo que ele tinha na vida dele. Deus queria fazer de Abraão ali o pai de multidões. Só que o contexto de Abraão, o momento a qual Abraão recebe isso, era algo que era praticamente impossível de acontecer. Não sei se você conhece a história, mas depois lê na Bíblia lá a história de Abraão, e Deus faz. Nós temos a história de José. Cara, quer um cara mais sonhador do que José, que literalmente sonhou os sonhos de Deus para a vida dele, passou por um reboliço, por várias circunstâncias contrárias, e no final Deus honrou a vida dele, fazendo com que os sonhos de Deus se cumprissem. São vários. Só que mais do que história de pessoas, a Bíblia ela também conta a história de uma nação que sonhou em um dia entrar no lugar de descanso, que sonhou em um dia entrar numa terra que seria boa, um lugar onde eles teriam ali, que eles chamariam de seu lugar, de casa, para que ali eles pudessem adorar o Senhor. E nessa noite eu quero te falar sobre a história de Israel. Não dá tempo aqui de mergulhar muito no contexto. Eu amo a Bíblia, o Velho Testamento, eu amo mergulhar no Velho Testamento, mas a Bíblia fala que a nação de Israel, durante um período da sua história, ela estava dentro de uma nação chamada Egito. E durante 400 anos eles foram escravizados pelo Egito, eles foram subjugados. Essa nação ela foi levada ao Egito por conta de José. José era governador do Egito, e numa época em que a terra passou por uma crise, muita fome, todos os povos foram ao Egito para comprar alimento, e ali José, como um governador, ele acolhe a sua família, os seus irmãos, que futuramente se tornariam a nação, as tribos de Israel. A Bíblia diz que então José e seus irmãos morrem, vem outra geração, outro faraó, e eles acabam escravizando essa nação dentro da terra do Egito. 400 anos escravizados, 400 anos sendo subjugados, 400 anos ali clamando para que Deus viesse e mudasse a história, para que Deus viesse e fizesse algo novo, 400 anos pedindo para que Deus viesse e socorresse eles e tirassem eles daquele lugar de aflição e colocasse eles em um lugar bom. Eita aqui, igreja, eu não sei quantos anos você está clamando, mas deixa eu te falar, não desista, não pare de clamar. Deus está ouvindo a tua oração, e Ele é fiel para te tirar de um cativeiro e te botar num lugar bom. A Bíblia diz que Deus ouve então a oração daquele povo, e Deus levanta um homem chamado Moisés. E aí você deve conhecer a história. Moisés vai, fala com o faraó resiste, então Deus mostra o poder, vem as pragas, depois da 10ª praga, faraó não resiste, aí o povo sai, vai para o Egito, passa no meio do mar, Deus abre o mar vermelho, eles passam e eles vão para o Egito, e a Bíblia diz que então eles chegam ali no Egito, eles saem ali do Egito, e eles caminham aproximadamente 40 dias, até chegarem próximos da terra que Deus queria dar. Só que esses 40 dias foram desastrosos, porque a Bíblia diz que eles murmuravam, eles questionavam, eles estavam dentro daquela lista que eu falei agora há pouco, sabe, das pessoas que não conseguem viver o sonho de Deus. Eles estavam acomodados no Egito, eles eram pessimistas, eles não tinham fé suficiente para crer que o mesmo Deus que havia prometido era fiel para cumprir.
E a Bíblia diz que depois desses 40 dias, Deus fala, não, ninguém vai entrar, vocês não vão entrar, cara, vai todo mundo voltar para o deserto, e agora vocês vão ficar andando em ciclos, até que todos vocês morram, e somente os seus filhos possam experimentar a minha promessa, possam entrar então nessa terra, a qual eu quero dar a vocês. Quem está me acompanhando aqui, igreja? A Bíblia diz que então acontece isso, eles voltam para o deserto, e durante 40 anos, eles ficam rodando em círculos no deserto. Andando em ciclos no deserto, apenas talvez imaginando como seria, como poderia ser diferente, sabe, vislumbrando, caramba, e se a gente tivesse feito diferente, se a gente tivesse se submetido, cara, se a gente não tivesse tomado aquelas atitudes, só que não tinha mais jeito. A Bíblia diz que então depois de 40 anos, uma outra geração nasce no deserto, aqueles que saíram do Egito morreram, apenas 2 homens ficaram vivos, Josué e Caleb. Diga comigo, Josué e Caleb. E a Bíblia diz que então Deus, ele resolve dar sequência. Deus fala para Josué e para aquela nação, chegou a hora de avançar. E deixa eu te falar uma coisa, Bola de Neve João Pessoa, chegou a hora de avançar. Não, eu acho que vocês não entenderam, eu vou falar de novo, porque eu acho que talvez te pegou desprevenido. Eu vou te falar algo, Bola de Neve João Pessoa, chegou o tempo de avançar. Se você crê nisso, diga amém, aplauda forte a Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em Josué capítulo 1. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria avançando rumo aos sonhos de Deus. Avançando rumo àquilo que Deus te falou, cara. Avançando rumo ao plano que Deus tem sobre a tua vida. Avançando sobre os propósitos que Deus tem através dessa casa para ser cumpridos na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Josué capítulo 1. Deixa eu te dar o contexto. Olha para cá. A Bíblia diz que então, depois desses 40 anos, Moisés morre. E agora quem assume a liderança daquela nação é um homem chamado Josué. Diga comigo, Josué. A Bíblia diz que agora é Josué. Então agora Josué vai liderar a galera. Josué vai conduzir a galera. A Bíblia diz que os versículos logo aqui no capítulo 1, no começo, é Deus encorajando Josué. É Deus dando aquela moral para Josué. Josué, seja forte e corajoso, não temas, nem te espante. Vai para cima, Josué, eu sou contigo e tal. É Josué dando aquela moral, Deus dando aquela moral para Josué. A Bíblia diz que então Josué recebe isso da parte de Deus, já como uma postura de líder, já como uma postura de alguém que ia conduzir, que teria a responsabilidade de conduzir aquele povo agora para entrar na terra que Deus havia prometido. Então Josué, ele se posiciona e ele começa a dar as primeiras direções. E se eu fosse você, se eu pudesse anotar, eu anotava. Porque o que Deus quer nos entregar nessa noite, o que Deus quer te entregar nessa noite, igreja, Bola de Neve João Pessoa, é uma cartilha para que vocês consigam avançar e ir ainda mais longe da onde vocês já chegaram. O que Deus tem para falar aqui nessa noite é algo muito poderoso. Então Josué, ele assume essa posição de liderança, ele está à frente daquele povo, e o texto diz, Josué capítulo 1, versículo 11, quem está comigo? Amém. Diz assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e para tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Olha para cá. Josué, a Bíblia não traz muitos detalhes sobre a história de Josué. A Bíblia fala que ele era um homem que era filho de Num, da tribo de Efraim. Lá em Números capítulo 13 fala a respeito disso. Josué, ele foi um dos servos, ou o servo mais próximo de Moisés. Ele era aquele que ajudava Moisés, ele auxiliava Moisés nas obrigações ali de liderança daquele povo. Nós temos menções de Josué à frente de batalha. Se você ler lá em Êxodo capítulo 17, você vai ver que Josué era um daqueles que estavam à frente na batalha, enquanto Moisés intercedia em cima do monte. Josué também foi um daqueles que foi escolhido para espiar a terra. Logo depois, quando eles saíram ali do Egito, Josué estava entre aqueles que foram escolhidos para poder ir até ali a fronteira da terra prometida ali, para poder espiar a terra, para poder analisar e contestar que tudo aquilo que Deus havia falado que iria entregar era verdadeiro.
A Bíblia fala que então agora era responsabilidade de Moisés, de Josué, de assumir essa liderança. Sabe algo interessante? A Bíblia diz que o nome de Josué não era Josué, mas era Oséia, que significa salvação. A Bíblia diz que quando Moisés chama os espias, Moisés muda o nome de Josué, de Oséia para Josué. E Josué no grego significa Jesus. Então Josué, ele é uma tipificação de Jesus no Velho Testamento. É aquele que através da sua vida conduziu o povo para entrar numa terra prometida, num lugar bom, assim como Jesus através da sua vida nos conduz à eternidade. Quem está aqui, igreja? A Bíblia diz que então agora Josué está à frente do povo. E o que ele faz? Ele reúne toda a liderança, ele chama os oficiais, a liderança do povo, e ele fala assim, ó, eu vou dar algumas instruções para vocês. Versão Zetsenses, tá, da Bíblia. Eu vou dar algumas instruções para vocês. Nós chegamos até aqui, agora é comigo. Deus me colocou aqui nessa posição. E eu tenho umas instruções para darem ao povo. E a primeira instrução que Josué, ele transmite aos oficiais, para que os oficiais transmitissem para o povo preparem as provisões. Preparem as provisões. O versículo 11, a parte A diz, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. E deixa eu te falar algo, cara, provisão fala daquilo que você precisa ter, daquilo que você precisa para poder se sustentar diante de um desafio, diante de um período e diante de uma jornada. Fala de você ter aquilo, do suprimento, para você poder sobreviver tanto o dia bom quanto o dia mau. Sabe qual que é o grande problema, igreja? Fala ou não fala? Quando eu falo isso lá em Maceió, a galera já sabe que vai vir meio... Fala ou não fala? Eu vou falar, mas aqui, como eu não estou em Maceió, vai dar certo, fica tranquilo. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas pessoas querem viver os sonhos de Deus, muitas pessoas querem entrar na terra que Deus prometeu, muitas pessoas querem usufruir daquilo que Deus preparou, só que não estão dispostas a prepararem as provisões para que isso aconteça. E deixa eu te falar uma coisa, igreja, não põe na conta de Deus, não venha pôr na conta de Deus aquilo que cabe a cada um de nós correr atrás. Deixa eu tentar ser mais específico. Deus sempre irá de alguma maneira nos mostrar algo a respeito da terra prometida que Ele tem para as nossas vidas. Mas cabe a cada um de nós corrermos atrás da provisão, dos mantimentos, para que nós consigamos alcançar. No caso de Israel, era algo literal. No caso de Israel, o que Josué estava falando? Cara, enche os cantis de água, preparem os alimentos, preparem as mochilas, preparem... Não tem uma mínima noção de estudo de mercado. São pessoas que, sabem, Deus já mostrou a terra prometida. Só que Deus está esperando você preparar a provisão, para Deus dar start, para a coisa começar a andar. E você está esperando Deus fazer para você começar a correr atrás, e não é assim. Primeiro, igreja, Deus te mostra, você bota o pé, e Deus abre o mar, e se não abrir o mar, Ele faz você caminhar sobre o mar. Você precisa se movimentar. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Deixa eu te falar, meu irmão, se Deus te mostrou algo, não adianta você ficar perguntando para Deus, você tem que dar uma resposta para Deus. Você quer ver outro exemplo? Tem pessoas que sonham com as nações. Cara, pastor, Deus já falou comigo que eu vou para as nações, Deus já me mostrou o país tal, Deus já me mostrou a França, Deus já me mostrou isso, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que você pergunta para essa pessoa, mas tá bom, você fala inglês? A pessoa fala, então fala inglês, the book is on the table. Deixa eu te falar uma coisa, que você está esperando o quê? Um anjo vir te tocar e te dar o download do inglês?
Você precisa correr atrás, você precisa preparar suas provisões. Tem pessoas que têm chamadas aqui pastoral, ministerial. Só que, cara, você está esperando o primeiro acontecer para depois se capacitar. E deixa eu te falar, eu não sei a tua Bíblia, mas a minha Bíblia e um pouquinho da experiência que eu tenho diz que Deus não age dessa maneira. Primeiro você precisa se movimentar, você precisa botar o pé. E Deus falou comigo, audivelmente, cara. Deus falou para eu entregar minha vida. E eu falei, tu quer? Tu quer? Não tenho nada, era uma carcaça de 60 quilos. Eu falei, tu quer? Eu não tenho nada, filho. Eu não tenho nem roupa. A roupa que eu tinha quando eu cheguei no hospital, botaram num saco de lixo e jogaram fora. Eu não tenho identidade, não tenho certidão de nascimento, não tenho nada. O Senhor quer? Então toma. Vê o que o Senhor faz com isso. Foi assim que eu entreguei minha vida para Deus. Aí fui para casa de recuperação. Aí quando eu cheguei na casa de recuperação, tô lá na casa de recuperação, né? Tipo, difícil, aquele processo de desintoxicação. E aí teve um dia que era a noite do filme. Segunda-feira à noite era livre. E eu me lembro que eu nunca mais tinha assistido um filme, né? As primeiras semanas eu só dormia, né? Na rua você não dorme. Então quando eu cheguei na casa de recuperação, qualquer folguinha que dava, eu ia pra minha cama dormir. Só que depois de um mês, segunda-feira hoje é o quê? Não, hoje é filme, é livre. Eu falei, vou assistir um filme. E eu me lembro que eu entrei na sala da TV lá, peguei um baldão de pipoca, falei, vou assistir um filme, primeira fileira. E eu me lembro que quando começou o filme assim, eu senti o Espírito Santo dentro de mim me falando, sai e vai orar. Eu falei, não é possível, não, eu vou ficar aqui. Sai, vai orar, sabe aquela impressão? Eu queria ver o filme. E aí aí eu saí, eu fiquei no momento, eu saí, fui marchando. Aí, não quero orar não, saí. Aí fui lá no refeitório, lá atrás. E aí o refeitório, era um refeitório daquele cimento batido, que esfarela por causa das cadeiras do refeitório, das mesas. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, a mesma voz falou pra mim assim, bota a cara no pó. Se ajoelha e bota a cara no pó. E eu falei, caramba, cara. Aí eu me ajoelhei, parecia que eu estava me ajoelhando em cima de milho, cara. Me ajoelhei, botei a cara no pau, o farelo do cimento grudava na minha bochecha assim, ó. E eu comecei a sentir uma presença. Acho que é a mesma coisa que o pastor Igor falou aqui ontem, quando sentiu a presença de Jesus no quarto dele. Eu senti uma presença, eu senti uma glória assim. E eu comecei a chorar, e eu fiquei com medo de abrir o olho e tudo que eu... E aí eu falei, meu Deus, ele está aqui. E eu ficava, glória, 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 santo, 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 santo. E aí eu escutei pela segunda vez uma voz. E essa voz falava assim, eu estou te separando hoje como um pastor. Quando Deus falou isso, eu nunca quis ser pastor. Pelo contrário, meu Deus, o que eu faço? Que eu zoava os pastores, era brincadeira. Quando Deus falou, cara, eu estou te separando como um pastor hoje, eu me lembro que eu falei, não, pastor não. Tipo a oração de Jesus no Getsemane, passa de mim esse cálice. Só que eu tinha lembrado que eu tinha entregado minha vida para Jesus. Eu falei, não, Senhor, faz a tua vontade. Eu não me vejo como pastor, não sei nem como vai ser esse negócio. Mas se o Senhor está falando, beleza. E eu me lembro que naquele dia Deus me ungiu como pastor. Só que, pastor, mas se o senhor já era pastor, era longe de ser. Só que eu me levantei naquele dia diferente, irmão. E eu me lembro que eu me levantei, eu sentei no banco, escuro, o refeitório escuro. Eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu falei, cara, que loucura é essa que está acontecendo, cara? Meu Deus do céu, de novo aquela voz, será que eu estou ficando louco? Eu falei, mano, quer saber? Já que eu estou aqui, eu vou viver, cara. Já que eu estou aqui, já que eu entreguei minha vida para Jesus, irmão. Se é para ser cristão de verdade, eu vou ser cristão de verdade, irmão. Se é para ser, vamos ser, irmão. Senão eu vou pro mundo e arrebento no mundo. Mas se é para ser, vamos ser. E eu me lembro que eu pensei sobre aquilo. Eu falei, caramba, pastor, cara. Nunca imaginei ser pastor, como que vai ser isso? E eu me lembro que eu fiquei refletindo sobre aquilo mais ou menos 1 hora sentado ali, já nem queria mais saber do filme. E eu me lembro que eu me levantei naquela noite, sabe com qual pensamento?
Se Deus falou que eu vou ser pastor, não vai ser eu que vou melar esse negócio. Eu vou fazer minha parte, eu vou começar a preparar minha provisão. Meu irmão, dentro da casa de recuperação, todos os horários livres, os caras iam para academia, os caras iam ver televisão, outros iam dormir. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a Bíblia e eu começava a comer a Bíblia, irmão. Eu começava a ler a Bíblia, eu comecei a fazer jejuns dentro da casa de recuperação. Eu botei um propósito de todo ano ler a Bíblia uma vez e a cada mês ler um livro. Fiz isso durante uns 3, 4 anos seguidos, logo depois que eu me converti. Me enchendo, por quê? Porque eu tinha plena convicção de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que Ele havia prometido. E que cabia a mim correr atrás da provisão. Não dava para eu botar na conta de Deus aquilo que cabe a mim correr atrás da provisão. Que sou eu que tenho que ir atrás. Quem está me entendendo aqui, igreja? Deixa eu te falar uma coisa. Deus já te mostrou. Deus já fez você vislumbrar. Deus já fez você ter convicção a respeito do plano, do sonho, da terra prometida que Ele tem para a tua vida. O que você está esperando para correr atrás da provisão? O que você está esperando, irmão? O que você está esperando para fazer a tua parte? O que você está esperando para poder se movimentar? A Bíblia diz que Josué, então, ele está ali na frente da nação, e ele fala assim, ó, beleza, cara, Deus é comigo. A primeira coisa, fala para a galera preparar a provisão. Cada um prepara aquilo que sabe que vai precisar. Cada um prepara aquilo que sabe que vai precisar. Você vê que ele nem dá uma lista, ele fala, não, cada um sabe o que precisa levar, cara. Cada um sabe o que vai precisar levar. E aí ele continua, e na parte B ele fala daqui a 3 dias. Quantos dias, igreja? 3 dias. Nós atravessaremos o Jordão neste ponto. E aqui vem uma segunda lição poderosa. Sabe do quê? De você ter discernimento a respeito dos tempos para viver os sonhos de Deus. Cara, entra comigo na história. O texto é claro, o texto diz que eles estavam no lugar certo da travessia. Não é que Josué falava, não, aonde a gente vai atravessar, a gente vai ter que caminhar 3 dias para chegar, porque lá é melhor para atravessar, foi lá que Deus falou, não. O texto diz que eles já estavam no lugar da travessia. Ele fala daqui a 3 dias, quantos dias, igreja? Nós vamos atravessar neste ponto aqui, ou seja, nós já estamos no lugar certo. Nós já estamos aqui. Só que o interessante é que ele fala, mas não é agora, é daqui a 3 dias. E assim eu entro no texto e eu falo, cara, minha mente buga. Porque eu olho e falo assim, meu irmão, para pensar comigo, vamos lá. Aqui era Josué, o cara que saiu do Egito, o cara que sobreviveu a 40 anos de deserto, o cara que logo quando saiu do Egito foi lá, deu uma espiada na terra, olhou. Foi o cara junto com Caleb que voltou entusiasmado. A terra é boa, Deus está na parada, vamos para cima, Ele é poderoso. Só que ele viu todos os outros falando, não vai dar certo, não esquece, nós vamos morrer. É o cara que estava 40 anos, 45 anos com aquele engasgado aqui, e agora é ele que está no comando, irmão. Agora é ele, Deus estava com ele, Deus tinha dado aval com ele, falando, vai para cima, Josué, seja forte e corajoso, avança. Posso te falar algo, igreja? Não tinha pessoas ali mais talvez ansiosas para entrarem naquele novo tempo como Josué e Caleb. Se tinha gente ali ansiosa, doida para entrar, era Josué e Caleb. Só que agora quando ele está ali no lugar certo para atravessar, ele discerne o tempo. Ele fala, mas não vai ser agora, não vai ser amanhã, também não vai ser depois da manhã. Vai ser daqui a 3 dias. Quantos dias, igreja? 3 dias. E posso te falar, cara, como é importante você discernir os tempos de Deus na tua vida. Para você entender um pouco como Deus leva isso tão a sério, uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Isacar, a Bíblia diz que entre algumas responsabilidades, eles tinham a responsabilidade de discernir os tempos. Depois você estuda lá. A Bíblia fala que a responsabilidade de discernir os tempos era da tribo de Isacar. Eram homens que se separavam para poder discernir o tempo, se o tempo era de atacar, se o tempo era de ficar, se o tempo era de... Eles eram responsáveis por isso. Você vai encontrar na Bíblia vários textos falando a respeito do tempo. Eclesiastes, o mais tradicional de todos, Eclesiastes capítulo 3, para tudo há um tempo, uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. São 8 versículos seguidos falando a respeito da importância de você discernir os tempos. Sabe qual que é a grande questão? Sabe qual que é o grande problema? Fala ou não fala? Vou falar, tô à vontade, tá legal aqui, aleluia. Pastor Elcio falou que até 1 hora dá para ir, aleluia. Sabe qual que é a grande questão? É que hoje muitas pessoas estão frustradas porque não conseguem discernir o tempo de Deus para que as coisas aconteçam.
Pessoas que não aguentaram o tempo certo e muitas se precipitaram, entrando em relacionamentos que Deus nunca te falou para entrar. Às vezes até era de Deus, só que a tua carência, a tua ansiedade e o teu medo de ficar solteiro e solteira fez com que você atropelasse todo mundo, ignorasse uma direção, um conselho do teu líder, do teu pastor. E aí você se frustrou e agora você está mal, machucado emocionalmente. Por quê? Porque não discerniu os tempos das coisas. Pessoas que investiram onde até poderia ser para investir, só que investiram na hora errada. Pessoas que deram passos na hora errada. Pessoas que não, tiveram a cautela e o temor de se separar. Não, eu vou abrir um jejum sobre esse negócio aqui, porque isso aqui é algo tão sério que pode determinar o futuro da minha vida. Então eu vou tirar uns dias para orar a respeito disso. E a coisa certa na hora errada acaba se tornando a coisa errada, igreja. Escuta isso, a coisa certa na hora errada acaba se tornando a coisa errada. Josué sabia onde estava, Josué sabia exatamente que ali era o lugar a qual eles deveriam atravessar. Só que o que ele faz? Ele fala, não, vamos dar uma segurada, que não é agora. Não é agora, cara, mas no tempo certo de Deus, a coisa vai acontecer. No tempo certo de Deus, cara, a gente vai e nós vamos atravessar, e Deus vai ser conosco, e Deus vai entregar na nossa mão os nossos inimigos, mas não é agora. Eu fico imaginando a galera, né, o restante do pessoal que nasceu no Egito. Pô, seu Josué, pô, pelo amor, seu Josué, agora, vamos pra cima. Eu fico imaginando Josué falando, não, mano, não é agora, é daqui a 3 dias. Deixa eu te falar, meu irmão, você que tem esperado no Senhor, guarda teu coração, cara. Guarda teu coração, porque aquilo que há de vir virá. 10 pessoas receberam. Guarda o teu coração, porque aquilo que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor. Não tem por... É para aplaudir, aplaude a Jesus, cara. O time de Deus, irmão, é perfeito, cara. O time de Deus, a gente saiu para almoçar hoje com um casal, né? Muito querido lá, o casal... Isso. E aí nós estávamos conversando, né? Eles estão vivendo o processo ali em Campina Grande, né? E ele doido para ir, pô, pastor, tô doido para morar lá, para me mudar, mas tenho orado a Deus e Deus não tem falado. Eu falei, cara, deixa eu te contar um testemunho. Quando nós estávamos em Maceió e recebemos a missão de Arapiraca, eu me lembro que nós fomos para Arapiraca, né? E aí era começo de 2017, se eu não me engano, né? Nós assumimos a cidade de Arapiraca e começamos. Arapiraca é a segunda maior cidade de Alagoas. E eu me lembro que nós começamos ali o trabalho de pregar, implantar a igreja, né? Virou uma célula, a célula foi crescendo, nós multiplicamos essa célula, ficava numa célula, ficava em outra, evoluímos para núcleo, foi muito rápido. Com 6 meses, Arapiraca já era um núcleo com 2 células indo para 3 células. Eu fazendo o curso de líderes já. E eu me lembro que eu falei, cara, eu já estava doido para ir, meu irmão. Eu falei, cara, tô doido para morar lá. E aí nós descobrimos que a Janaína estava grávida da Liz, nossa primeira filha. E aí eu falei, mano, ela tá grávida, e agora? A gente precisa ir, porque era uma viagem perigosa, não tinha duplicada na época. Então era uma pista de mão dupla, muitos acidentes, voltando de madrugada, cansado. Eu trabalhava, saía do trabalho, ia direto para fazer a missão, depois nós voltávamos, enfim. E aí nós, nesse processo de oração e tal, e na época o meu pastor ele chegou e falou assim, ó Zete, o sinal vai ser Deus abrir uma porta de emprego lá. Porque vocês vão ter que ir como missionários, né? Vai ter que se manter lá e Deus vai fazer. Eu falei, não, tranquilo, começamos a orar. E a minha esposa, ela é farmacêutica. E aí eu me lembro que nesse processo, ela fez uma entrevista para uma farmácia, né, que ia abrir em Arapiraca. Nós estávamos morando em Maceió. Eu era presbítero da igreja de Maceió. E eu me lembro que o pessoal gostou dela. E falou, não, nós vamos contratar. E ela falou, mas eu acabei de descobrir que eu tô grávida e tal. Eu falei, não tem problema, a gente quer você do mesmo jeito. Mas quem aqui sabe um pouco sabe que é difícil, né? E aí ela me ligou, ela falou, amor, você não sabe. A mulher lá me quer e falou pra gente ir e que tá tudo certo. Eu falei, é mesmo? Ela é. No meio do ano de 2018, se eu não me engano, né? Foi 18. No começo do ano de 2018. Maio, março, por aí. Eu me lembro que na hora eu liguei pro meu pastor da época, eu falei assim, ó, cara, Deus é Deus. Deus é Deus, já sabe, meio que dando aquela envergada do Xaramanaia. Deus é Deus, pastor, rebaçou de cara. Ele fala aí, cara, eu falei, cara, Deus abriu a porta, pastor. Chegou o tempo, o choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Ele, tá, fala aí. Eu falei, cara, então, a Janaína arrumou um trabalho lá, pastor. Eu queria saber, o senhor vai me ungir nesse domingo ou no outro? Como é que vai ser pra gente ir, né? Fala aí pra me preparar aí. Aí ele falou assim, não, Zete, cara...
eu entendo que não é o tempo ainda. Eu falei, como é que é? Eu entendo que não é o tempo ainda. Eu falei, pô, pastor, mas como assim? O sinal era o trabalho e tal. Ele falou, não, Zé, você quer ir? Você pode ir, cara. Você pode ir lá, toca o trabalho lá, te libera dos ministérios aqui. Mas eu não te abençoo, cara. Eu entendo que não é o tempo. Beleza? Eu falei, tá bom. Ele, desligou. Eu falei, olha, que situação, cara. E aí eu fiquei mal, cara. Eu falei, poxa, cara, eu não acredito, cara. E eu sabia, né, cara, eu sabia que todo esse processo era para me amadurecer, Deus estava me fazendo, Deus estava me forjando, e eu me lembro que eu fui orar. Eu falei, pô, Deus, o que está acontecendo? E aí Deus falou no meu coração, Deus falou assim, filho, não é o tempo. E essa é uma lição valiosa que eu quero te dar, cara. Você vai ter que confiar em mim, você vai ter que confiar nos tempos, nos meus times, para que as coisas aconteçam. Agindo eu, quem impedirá? E eu me lembro que eu falei, amém, guardei meu coração, liguei pro meu pastor de novo, falei, ó, cara, tudo bem, tudo certo então. Eu não vou não, sem a bênção, se não for no tempo de Deus eu não vou. E eu me lembro que nós nos submetemos, ficamos, a Liz nasceu, nós tivemos todo o amparo, na época eu tinha plano de saúde do trabalho, tudo. E aí, depois que a Liz nasceu, depois de um mês, num culto de ceia, nós fomos enviados debaixo de bênção. E pode falar, cara, eu tenho certeza que isso fez toda a diferença. Porque quando nós chegamos na cidade, nós nos mudamos para a cidade, cara, a igreja deslanchou, cara, foi uma avalanche praticamente, cara. E Deus fez. Sabe por quê? Porque no tempo certo de Deus as coisas acontecem. É no time certo de Deus, irmão. Não deixa o teu coração ficar frustrado se o tempo tem passado. Talvez você já está com a provisão preparada. Pastor, eu já estou com as provisões preparadas, eu já estou com tudo pronto, só que a coisa não acontece. Deixa eu te falar, continua confiando que no time certo de Deus você vai atravessar o Jordão e vai entrar no lugar das promessas dele para a tua vida. Se é para aplaudir, aplaude ele, irmão. E aí Josué continua, voltando para o texto. Então ele fala, preparem as provisões, que daqui a 3 dias nós vamos atravessar nesse ponto, de ir nos tempos. E aí ele completa dizendo, para entrar e para tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. E sabe qual que é a terceira e última lição? Vou terminar agora. Lá em Maceió eles têm mais um timezinho mais apurado. Terceira e última lição para terminar. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Esteja pronto para a batalha. É interessante que o termo aqui, tomar posse no hebraico, é Yerash, ou Yeresh, que significa desapropriar, que significa deserdar. Tomar posse aqui, amada igreja, não era chegar num lugar deserto e começar a armar acampamento, construir casa. Não era esse o cenário, não era esse o contexto. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, não é isso que você vai ter que fazer quando Deus te der o time, o tempo certo para você atravessar. Você vai ter que ter disposição para tomar posse daquilo que Deus te mostrou, da onde Deus quer te levar. E isso fala de você estar disposto a guerrear. Qual era o contexto aqui? Qual é a exegese do texto? O texto diz que a terra que Deus havia prometido a eles era uma terra habitada. Os inimigos de Israel estavam lá, gigantes habitavam naquele lugar, povos armados, povos especialistas em guerra. Eles tinham que ter consciência de que Deus sim daria vitória, de que Deus sim faria o sobrenatural, mas caberia a eles empunhar a espada, confiar no Senhor e tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Quem está aqui, igreja? Amém. E aí é onde muitas pessoas acabam vacilando. Sabe por quê? Porque elas até preparam a provisão, elas até discernem do tempo e ficam discernindo o tempo, mas quando chega na hora de conquistar, elas querem ficar na praia de João Pessoa tomando água de coco. Quando na verdade, meu irmão, deixa eu te falar, cara, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele faz o sobrenatural, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar estratégia para você derrubar o gigante. Meu irmão, Ele é Deus, cara. Só que deixa eu te falar uma coisa, você vai ter que arregaçar tua manga. Você vai ter que arregaçar tua manga, irmão. Você vai ter que acordar cedo, estufar o peito e falar, meu irmão, eu vou pra guerra, eu vou pra luta. Eu vou conquistar aquilo que Deus disse que me daria, eu vou pra cima, meu Deus é comigo, eu vou fazer a minha parte. Quem tá me entendendo aqui, igreja? É aí, cara, que muitas pessoas, cara, chegam tão perto, mas não, que nem Israel havia chegado.
40 dias caminhando, sabe, passando por diversas adversidades. E quando chegaram tão perto, quando eles olharam, eles viram gigantes, eles viram que a terra era habitada. Eles falaram, não dá não para nós. Não vou não. Erraram, chegaram tão perto, sentiram o cheiro, viram a terra, mas não entraram. Por quê? Porque não tiveram disposição para tomar posse. A Bíblia diz que nesse contexto, havia um outro homem chamado Caleb. Diga comigo, Caleb. Caleb foi aquele que, junto com Josué, voltou com um relatório positivo da terra. Caleb havia olhado a terra também, junto com Josué, e quando voltou, a Bíblia diz que fizeram uma reunião, e aí começaram a dar um relatório da terra. Os 10, eram 12 espias, 10 começaram a falar, não adianta, não vamos morrer, vamos voltar para o Egito, vai dar ruim, não vai dar certo, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Josué e Caleb falavam, cara, o que vocês estão falando, cara, a terra é boa, vamos para cima, Deus é conosco, Deus vai fazer, meu irmão, vamos conquistar, nós chegamos até aqui. Só que a Bíblia diz que toda a nação de Israel deu ouvido aos 10, e aí a Bíblia diz que então Deus vem, Deus fala assim, cara, ninguém mais vai entrar, ninguém vai entrar, mano, nenhum de vocês vão entrar. Versão Zetcenses, nenhum de vocês vai entrar, só os dois aí, o corintiano e o cabeçudo aí, os dois vão entrar na terra prometida, só os dois aí. A Bíblia diz que então 45 anos se passam, e a Bíblia diz que agora então Josué já entrou, já está com o povo lá, eles já estão dentro da terra. A Bíblia diz que Josué faz uma assembleia, ele reúne todo mundo, e ele começa a distribuir as terras. Mas você, Bruno, vai para lá, vai para lá, pega lá no fundão, isso, a última terra lá no final, isso, vai lá. A Bíblia diz que Caleb fica do lado assim, eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando o Caleb do lado de Josué assim, tipo, e eu, mano? Por quê? Porque no tempo lá, quando eles voltaram com o relatório, Deus havia prometido através de Moisés que Caleb receberia uma terra específica, por conta da fidelidade, por conta do posicionamento dele. Caleb ia receber uma terra específica para que ele pudesse estar ali, a sua descendência. A Bíblia diz que então Caleb está ali do lado ali esperando o Josué falar, e ele vê que Josué não fala, ele vê que Josué não cita, até que chega uma hora que Caleb ele fala assim, eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando o Caleb, ele meio que, seu Josué, dá uma atençãozinha aqui, você lembra daquele dia lá que a gente foi olhar a terra? Você lembra lá, sem querer interromper aqui, da gente, dá licença aqui rapidinho, você lembra aquele dia lá? Aquele dia lá foi doideira, hein, meu irmão? Tu lembra, cara? Caramba, foi uma loucura. Tu lembra que mal vacilão, aquele maluco? Não, meu Deus do céu, cara. Cara, os caras vivos, cara, meu irmão, tu lembra? Eu fico imaginando o José, caramba, ô Caleb, eu tô numa reunião. Aí, cara, não. Você lembra que o Senhor falou? Você lembra que o Senhor havia falado? Porque eu e você, a gente tinha um espírito diferente. Você lembra que Deus havia falado que ia me dar uma terra? E aí Caleb fala para Josué, eu fico imaginando toda, porque o Josué era o líder ali, eu fico imaginando o Caleb sem querer romper a honra ali, sem querer, seu Josué, 45 anos se passaram, seu Josué, posso te falar, cara, eu tenho a mesma disposição, eu tenho a mesma disposição que eu tinha 45 anos atrás, Josué, para entrar lá, meu irmão, e para tomar posse. A mesma fé, Josué, eu estou te falando de um senhor de 85 anos, irmão. Eu fico imaginando o Caleb, cara, eu tenho a mesma, Josué. Se tiver que ir, eu vou com a faca nos dentes, Josué. Eu vou com sangue no olho, meu irmão, eu vou para cima, Josué. Você lembra, Josué? E aí eu fico imaginando Josué olhando para Caleb e falando, é mesmo, hein, cara, Caleb. A tua terra é aquela lá. A tua terra é aquela lá. E a Bíblia diz que Caleb ele herda aquela terra e os seus descendentes passam a estar naquela terra. Eu estou te falando de um senhor de 85 anos que esperou o time certo de Deus, 45 anos, para no momento certo e na hora certa falar, eu estou pronto. E deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta que Deus te faz nessa noite é, você está pronto, irmão? Será que você está pronto, cara? Ou será que você já esmureceu? Será que você já não sonha mais como você sonhava alguns anos atrás? Sabe aquela profecia que te entregou naquele culto que você foi? Sabe aquele culto naquela igrejinha lá que você foi? Sabe que veio a senhorinha? Sabe aquilo que a tua tia da assembleia profetizou sobre a tua vida? Sabe aquele sonho que você teve, que você acordou e você tem certeza que foi real, que Deus te mostrou? Deixa eu te falar, meu irmão, o mesmo Deus que falou, Ele está disposto a te entregar aqui. Ele está disposto, irmão, Ele está disposto.
Pastor, o que falta? Falta tu preparar tuas provisões, irmão. Olha para a tua vida e fala, cara, o que eu preciso ter para eu botar o pé e Deus ou abrir o mar ou me dar graça para eu caminhar sobre o mar. Mas faz uma, cara, o que eu preciso? É uma faculdade que eu preciso fazer? É um passaporte que eu preciso tomar? É uma decisão? É uma aliança? O que eu preciso fazer? O que eu preciso arrumar? Arruma, prepara a tua provisão, irmão. Discerne o tempo, discerne o time. E aí, meu irmão, arregaça a tua manga e toma posse. Toma posse, irmão. A Bíblia diz que então Josué dá essas coordenadas aos oficiais. Eles falam isso para o povo. Depois de 3 dias eles se reúnem. E é exatamente aonde Josué disse que aconteceria a travessia. Deus faz com que o Rio Jordão pare. Josué edifica um altar e eles atravessam rumo aos sonhos e à terra que Deus havia prometido. Esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos hoje. Ele não muda, Ele não falha. E os seus planos se cumprem. Se você está aqui nessa noite, pode falar, a minha oração foi essa. Que estejam os Josués e os Calebes nessa noite. E Deus te mandou te lembrar. Ainda está de pé. Ainda está de pé. Ainda está de pé. O plano era fazer com que aquele povo entrasse depois de 40 dias. Aquele povo falhou. 40 anos se passaram e Deus ainda estava com o plano de pé. Agora para outras pessoas, para que elas pudessem viver o plano e o sonho de Deus. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça por um momento. Babasukeribasuribyandarabas. Aramaso de candarabasúbia. Josués e Calebes. Josués e Calebes, onde estão vocês? Josués e Calebes, onde estão vocês? Você que ora em línguas, começa a orar em línguas aí no teu lugar. Começa a trazer o coração de Deus para os teus lábios. Quando você ora em línguas, você está trazendo o coração de Deus para os teus lábios. É o coração dele discernido nos teus lábios. Josué e Calebes, onde estão vocês? Aqueles que não esmureceram, aqueles que não desanimaram. Nessa noite eu quero falar com você que está aqui. Essa noite eu quero falar com você que talvez assim como aquele povo durante os 40 anos cometeram erros. Talvez você acabou se distraindo e a frustração entrou no teu coração. Desânimo. A tua fé começou a esfriar. E você sabe que o tempo passou e você talvez até perdeu o time de Deus. Ele é poderoso para fazer de novo. Tudo depende da disposição do teu coração. Tudo depende de como vai ser daqui para frente. Há um plano de Deus. E esse plano não é de retroceder, é de avançar. Por isso eu quero falar com você que quer fazer parte desse plano de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração. E se você é essa pessoa que quer entregar a tua vida para Jesus, se você é essa pessoa que quer ter uma aliança com Ele, quer andar como Josué e Caleb andaram, coloca a tua mão sobre o teu coração. Isso, aleluia. Você colocou tua mão sobre o teu coração, repete comigo: Senhor Jesus, essa noite eu quero te pedir perdão por cada momento em que eu falhei, em que eu me desanimei. Nessa noite
Eu refaço a minha aliança com o Senhor, para viver os teus sonhos, para ver os teus planos se cumprindo em mim. Em nome de Jesus. Continua com a tua mão sobre o teu coração. Pai querido e amado, eu quero colocar diante do Senhor a vida desses Josués e Calebes, ó Pai. Eu quero te pedir para que a tua graça, o teu amor, o teu favor venha sobre a vida de cada um desses, ó Pai. E nessa noite, Deus, em nome de Jesus, coloca as coisas no lugar, eu te peço. Mas com que eles tenham aqui o coração alinhado com o teu coração, em nome de Jesus, ó Pai. Toda frustração, toda dúvida, toda apostasia, que tudo isso saia, caia por terra e hoje, em nome de Jesus. Que venha um coração avivado e uma fé forte, para que eles possam entrar e tomar posse daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Essa nossa oração em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Uma salva de palmas a Jesus. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, ou você que está vindo pela primeira vez e você quer ajuda, essa casa está pronta para te receber, essa casa está pronta para te ajudar. No final do culto, procura essa equipe do Boas-Vindas. Elas estarão nas saídas desse prédio e elas querem te receber, elas querem tirar tuas dúvidas, marcar um atendimento com o pastor, para que você não deixe esfriar isso que Deus acendeu hoje no teu coração aí. Em nome de Jesus, nós já vamos terminar esse culto, mas antes vamos nos colocar de pé. Josué e Calebes, onde estão vocês? Josué e Calebes, onde estão vocês? Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão revoar. O Deus que derruba as muralhas, das terras faz pães de filho, é o mesmo que brada do alto, temas são contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas não vem transforma-se em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão revoar. O Deus que derruba as muralhas, das séries faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, temas são contigo, e Deus já tem Vamos, igreja! caminho aberto pelas águas. Levanta as tuas mãos! Decore, decore, decore! Em meio ao deserto Vamos! haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos! Vamos! Oh! Josué e Calebes,
Onde estão vocês? Oh, Ramanda Rabassuria, Suribanda Rabachea. Josué e Caleb, onde estão vocês? Josué e Caleb, onde estão vocês? Eu queria convidar os Josué e Caleb a saírem de seus lugares e virem até aqui à frente. Há uma liberação de Deus para a tua vida nessa noite. Há uma liberação de Deus para a tua vida nessa noite. Eu não sei se você está entendendo aquilo que Deus está fazendo. Deus está colocando as coisas no lugar novamente. Deus está trazendo ordem novamente. Josué e Caleb, aonde estão vocês? Sai do seu lugar. Se ajoelhem aqui na frente. Quanto mais vocês puderem se chegar aqui à frente, se você puder se ajoelhar, se ajoelha no teu lugar. Josué e Caleb, aonde estão vocês? Vamos, vamos, vamos. Também que puderem orar, ajudem em oração. Diáconos e presbíteros que puderem orar. Há um óleo novo sendo derramado. Há um óleo novo sendo derramado na Gassubia, Norebandaraba Séria. Há um óleo novo.
tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti. Aleluia. Porque Diga. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Existe uma pessoa aqui que estava debaixo de uma forte influência de um espírito que estava sugando as tuas forças, ao ponto de você mal conseguir se levantar da cama para fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito. Parecia que você tinha virado a noite trabalhando, carregando um saco de cimento, caminhão de saco de cimento. Você faz exames, faz tudo para saber se é taxa hormonal, se era um espírito que estava sugando as tuas energias. O Senhor está tirando isso hoje da tua vida. O Senhor está removendo isso hoje da tua vida. Você vai acordar e você vai lembrar disso. Você vai falar, ué, não está doendo mais, não está pesado mais. Talvez a tua mente tente, porque a mente ela se condiciona, mas creia, Deus está te libertando hoje disso. Olha o pastor Elcio e a pastora Nirla, estão por aí ainda? Queria falar algo para vocês. Quem sou eu na fila do pão, né? Às vezes eu brinco com eles. Eu falo, cara, eu sou um peixinho pequeno no meio de um monte de peixão grande aí. Mas quando eu estava preparando essa palavra, quando eu estava estudando ela, quando eu achei que tinha terminado, Deus me fez continuar lendo. E Deus me mostrou claramente a respeito de vocês, porque na continuação do texto, Josué ele vira para a tribo de Rubem, de Gad e metade da tribo de Manassés. Eles haviam feito um acordo com Moisés, porque eles gostaram da terra que ficava antes do Jordão. Eles queriam ficar com aquela terra, e Moisés falou, não, tudo bem, vocês podem ficar. Moisés falou, tudo bem, pode ficar, mas na hora que precisar atravessar, vocês vão ajudar os irmãos de vocês, para eles conquistarem a terra deles também. Eles vão ter que tomar posse, e quando chegar essa hora, vocês têm que estar pronto. Então Josué, nessa tomada de liderança, Josué traz essas direções, preparem as provisões, daqui a 3 dias nós vamos atravessar e nós vamos tomar posse. E na continuação do texto, ele vira para esses homens das tribos de Rubem, Gad e metade da tribo de Manassés, e ele fala assim, ó, e vocês, cara, vocês também vão ter que ir. Vocês lembram daquilo que vocês haviam prometido a Moisés? Você lembra do acordo, da aliança que vocês haviam falado? Então, cara, agora é a hora.
E a resposta desses homens, eu queria ler para vocês. Eles respondem para Josué assim: então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenar e iremos aonde quer nos enviar. Como obedecemos totalmente a Moisés, assim obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Aquele que se rebelar contra as tuas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Somente sejam fortes e corajosos. O Senhor entregou na mão de vocês uma igreja linda, avivada. Eu acompanhava pelo Instagram. E assim, não estou fazendo média não. Quem me conhece sabe que eu não sou disso. A gente sempre viu aqui como uma igreja forte, avivada, desde a época do culto, né? Aquela igreja viva, adoradora. Moisés foi, agora é com você, cara. Agora é com vocês. E essa galera tá pronta para seguir vocês. E eu tenho certeza que a expectativa deles, e se eles pudessem traduzir o coração deles para vocês hoje, eu acredito que é isso aqui. Assim como eles foram com Moisés, eles estão prontos para serem com vocês. Assim como eles se obedeceram, assim como eles se submeteram, assim como eles honraram, eles estão prontos para serem. Apenas sejam fortes e corajosos. Tem muita coisa pela frente. Os campos estão brancos. Ainda tem muita coisa para crescer. O estado está aí para ser tomado, para avançar. E Deus é com vocês, cara. Foi Deus quem colocou vocês aqui. Vocês semearam, vocês confiaram, vocês discerniram os tempos, vocês prepararam as provisões. E hoje é com vocês. Que precisar de mim, da igreja de Maceió, do estado de Alagoas, conta com a gente. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa igreja linda em nome de Jesus. Dá uma forte salva de palmas a Jesus. Falar mais uma noite tão especial como essa. Obrigado, pastor Zete, pastora Jana. Simplesmente, quando a gente for jantar eu vou contar tudo, mas Deus te usou para falar sobre a nossa história até aqui. Muito obrigado de verdade. Que o Senhor possa derramar 10 vezes mais sobre a igreja de Bola de Neve Maceió, sobre a vida de vocês, sua família. Que o Senhor os abençoe ricamente. Que esse seja um tempo de alargar sobre a Bola de Neve Maceió, de respostas de oração, de multiplicação, em nome de Jesus, tudo aquilo que vocês têm semeado há tanto tempo, que vocês merecem muito. Amo vocês, de verdade. Cada vez mais que a gente se encontra, mais esse laço fica mais apertado das famílias, e vocês são inspiração pra gente. Não sei se eu te falei da outra vez, mas quando eu assumi, quando a gente foi enviado para Patos, eu tinha falado com o seu pastor e pedi teu zap, mas nunca te mandei o zap. Porque eu comecei a olhar, comparar as cidades, Patos, Arapiraca. Eu falei, cara, eu preciso me inspirar em alguém que Deus fez dar certo. E eu acompanhei, conheço todo o Instagram da Arapiraca, desde a salinha pequena, passava pela porta lateral para ir pro Bolinha, porque a gente ia pegar um prédio lá em Patos mais ou menos parecido. Eu falei, vou seguir aqui, com quem deu certo, com quem está alinhado com Deus. E vocês, desde Arapiraca, sempre foram inspiração pra gente. Tanto que a primeira pessoa que a gente, quando Deus mandou fazer o congresso, eu já tinha falado com você há muitos meses atrás. Foram as primeiras pessoas que Deus direcionou. Muito obrigado de verdade, amamos vocês, essa é a casa de vocês também. Estejam sempre aqui com a gente, amém? Igreja, dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Que noite, hein? Que noite.
Gravei o nome de todo mundo aqui, o rostinho, vou cobrar agora, viu? Botar para trabalhar. Glória a Deus, queridos. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Que noite maravilhosa. Chegou o novo tempo, Bola de Neve, João Pessoa. Chegou a nova estação. É tempo de trabalhar. Ele mesmo nos dá as armas, Ele mesmo nos capacita, Ele mesmo nos dá a coragem e a fé para irmos adiante, para vivermos os planos, os sonhos e projetos dEle. Amém, queridos? Preparem o coração de vocês, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para essa nova estação. Levanta a mão do teu irmão bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Amanhã, culto às 16 e às 19. Cheguem cedo. Amém? Se preparem, porque Deus... Olha esses 2 dias como já foram. E ainda temos mais 3 cultos pela frente. Prepare o coração de vocês. Tragam seus amigos. E vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas histórias. Amém? Como servo sacerdote do Deus vivo, te abençoo para uma noite de renovo, de paz, mas que o Senhor possa instigar cada vez mais o teu coração como Ele fez nessa noite, te despertando para preparar a provisão para aquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. A nossa fé é uma fé prática. A gente põe o pé e o Senhor coloca o chão. Que Ele tem nos convocado, Igreja Bola de Neve João Pessoa, é para irmos adiante, para avançarmos pela fé, como sempre foi nessa casa. Amém? Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Dá um abraço do irmão que está do teu lado. Amo vocês, até amanhã. escravo fui, sofri nas mãos do faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova dos leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Escravo fui, sofri nas mãos do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre. Vamos lá comigo, Moisés. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o teu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir.